Deixa eu terminar logo aquele assunto da semana passada, né? Porque está rendendo já essa conversa aqui. E está rendendo não porque a gente está enrolando, né? Está rendendo porque é um tema, até para teologia, que tem implicações e desafios. Então a gente estava falando na semana passada, né? Vamos focar aqui primeiro aqui na lousa. A gente estava falando na semana passada sobre a doutrina do pecado original. Como que a teologia está tentando assim investigar, ou não é que está tentando, mas tenta há tantos séculos, porque isso aqui nasce, como eu falei, lá com Orígenes, com Agostinho de Hipona, no século IV, no século V. Então, é uma questão que é discutida desde o início do cristianismo. O ser humano, ele está nascendo já herdando, né, o pecado de Adão. Nós somos totalmente depravados, e aí a gente viu aqueles pontos da doutrina calvinista que vão dizer que a depravação do homem é tão intensa que a gente seria incapaz até mesmo de aceitar o evangelho. A gente é tão mau e tão ruim que nem dizer sim ao sacrifício de Jesus eu teria capacidade. Esse é um princípio que nasce daqui da depravação total e daí se desenvolve a doutrina da eleição. Então, segundo esse pensamento, o pecado que Adão cometeu estaria passando geneticamente, né? Adão pecou e aí com isso ele traz para si uma corrupção e ele não só como um ser humano, mas esses pensadores vão dizer, ele é um representante da humanidade. Então aquilo que acontece com ele lá no jardim não afeta só ele e Eva, afeta toda a humanidade. Então é como se o pecado tivesse geneticamente, né, pelo DNA, passando para todos os seres humanos. E aí a gente falou, bom, isso só vai fazer sentido para quem tem a visão traducianista, né, de que a minha alma vem dos meus pais. Se meu pai, além de gerar meu corpo, né, meu pai e minha mãe, além de gerar o meu corpo, geram também a minha alma, que é a visão traducianista, até que isso aqui faz sentido. Mas como a gente está acreditando que a nossa alma vem de Deus, né, que Deus cria a alma individualmente para cada ser humano, então ela vem pura de Deus, não vem corrompida. Mas ela encontra um corpo que está sujeito ao pecado já no ventre materno. Como isso vai acontecer? Então eu queria falar um pouco, né, sobre Romanos capítulo 5, que é um texto base que ajuda a gente a entender essa questão. Ou talvez até ficar um pouco mais confuso em relação a ela, né? Porque Romanos, como é dito, é o livro profundamente mais teológico do Novo Testamento. É o livro mais complicado, não no sentido de entender, mas no sentido da sua profundidade. A teologia de Romanos é extremamente profunda. Aí a gente pega, dentro do livro mais profundo, o texto praticamente mais complexo. Por que Romanos capítulo 5 é considerado um texto complexo? Porque especialmente aí a partir do versículo 12, o apóstolo Paulo vai lançando uma série de ideias e não se preocupa tanto em explicar. Normalmente, o escritor propõe a ideia e explica. Propõe a ideia e explica. Aqui ele vai lançando uma ideia atrás da outra e é como se a gente ao final de cada versículo fosse ficando com mais uma interrogação na cabeça. E nós precisamos entender isso à luz do contexto, tá bom? Então, Romanos, eu vou pôr aqui, Romanos capítulo 5, eu já tinha anotado isso na semana passada, assim como o Salmo 51, né, Francisco? Lembra? Bom dia, bom dia. Francisco, na semana passada, tinha comentado que Davi fala isso, né? Nasci em pecado, nasci na iniquidade, em pecado me concebeu a minha mãe, né? Aquele Salmo de Davi. É um texto usado por eles. Bom, se eu nasci em pecado, então isso é verdade. Mas será que Davi lá está querendo formular uma doutrina, né, uma teologia? Será que na cabeça de Davi, por conta do pecado que ele tinha cometido com Batseba, era nisso que ele estava pensando? Então eu acho que Romanos, capítulo 5, vai nos ajudar um pouco mais, tá? Do 12 até o 21. Vamos fazer uma leitura rapidinho desse trecho e ver o que a gente consegue extrair daqui e da onde que vem tanto a formulação para a doutrina do pecado original, como também no mesmo texto vem a refutação para ela. Então, dentro do mesmo texto, há quem
use ele para defender isso, e há quem use ele também para dizer, não, não é bem isso. Então o texto não é ambíguo, ele não dá margem para as duas ideias, na verdade. Paulo não está assim sendo superficial, mas ele propõe muitas ideias e a gente aqui precisa olhar à luz do contexto e da Bíblia como um todo. Então olha lá o texto, ó. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Já pegou o versículo 12? A morte, ó, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, que homem? Adão, né? Foi por ele que entrou o pecado no mundo. Assim também a morte passou a todos os homens. Foi o pecado que passou a todos os homens ou a morte? Lembra qual que é a nossa discussão? Adão errou, certo? Adão errou. E por conta do erro dele, teve uma consequência trágica para toda a humanidade. O erro é de Adão, mas o problema segue para todo mundo. Qual o problema que Adão deixa para a humanidade? A morte ou o pecado? Vamos de novo no versículo 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, tá? O pecado entra no mundo, né? Como se precisasse... O pecado, para ele chegar a nós, porque ele é a desobediência, ele precisava de uma via, de uma porta aberta. Quem abre essa porta? Adão. Adão abre essa porta. O pecado entra por meio dele, a desobediência. E pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. O que passou a todos os homens? O pecado ou a morte? O homem foi criado para ser eterno, porém com o erro de Adão, a morte veio para todos os homens. Isso, então o homem teria possibilidade, né, porque a morte não faz parte do plano de Deus. Deus é vida. O que é a morte? A ausência da vida. A morte não é algo em si mesmo. É só você tirar a vida que a morte aparece. É igual a escuridão. O que é escuridão? Escuridão não é alguma coisa em si mesma. É a ausência de luz. Mesma coisa o mal. O que é o mal? É a ausência do bem. Então não é que Deus cria o mal, as trevas e a morte. Deus cria a vida, a luz e o que mais que eu falei? E o bem. Ele cria essas coisas. Quando o homem não anda aí dentro disso que Deus cria, abre-se o espaço para as outras coisas. E o que é o pecado, senão desobediência? Quando Adão desobedece, ele traz o pecado, ele concebe o pecado, né, segundo a luz daquilo que Tiago vai dizer no capítulo 1. Ninguém ao ser tentado diga eu sou tentado por Deus, porque Deus a ninguém tenta e ele mesmo não pode ser tentado pelo mal. Antes, cada um é tentado pela sua própria cobiça. E o que a cobiça faz? Ela concebe, né? Eu admiro, eu quero, eu tenho desejos, e quando esse desejo eu realizo ele se torna em pecado e uma vez consumado leva à morte. É o que Tiago vai dizer lá no capítulo 1. Então, a morte é o resultado do pecado executado que nasce por causa da cobiça, né? É a avó, a mãe e o filho. A cobiça dá luz ao pecado e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Então Adão aqui, ele desobedece a Deus e peca. E como ele pecou, a morte entra no mundo. E por conta do pecado dele, todo ser humano agora está sujeito a essa morte que entrou no mundo. Mas veja, todos os homens, né? Então eu estou no versículo 12 ainda aqui, ó. Romanos 5,12. Assim como por um só homem, Adão, entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, é lógico, a morte depende do pecado para entrar no mundo, ela depende da desobediência para entrar no mundo, caso contrário, a gente não morreria. Assim também a morte passa para todos os homens. Porque Adão pecou? Olhem aí no texto, vocês estão olhando muito para mim. Olhem aí para o texto. De novo o versículo 12. Adão, eu não sei se de repente a minha versão está diferente da de vocês, né? A minha Almeida Revista Atualizada, mas eu acho que não, é a mesma coisa. Assim como por um só homem, de novo, quem? Adão. Entrou o pecado no mundo, e pelo pecado quem veio também? A morte. A morte passou a todos os homens. Porque Adão pecou?
Não, porque todos pecaram. Então o que eu ganhei de presente de Adão? O pecado ou a morte? A morte, está aí, ó. E pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Não é o pecado que passa a todos os homens, é a morte que passa a todos os homens, porque como ele pecou, eu também e você também. Então aquilo que ele já abriu as portas para entrar, que é a morte, vai me atingir, vai atingir cada um de nós. Fala, Cristian. A gente vê uma punição que é a morte. Porque o ato de pecar a gente que comete. Isso. Aí a gente entra aqui numa questão, ó, deixa eu apagar isso aqui, para começar a pensar melhor em Romanos aí capítulo 5. Ó, a caneta pegou para valer aqui. Que é assim, ó, a gente ganhou de Adão a culpa ou a consequência. Esse é o ponto. E tem diferença, não tem? O que é a culpa? Ele fez, ele tem culpa. O que é consequência? Pode vir para mim. Vamos usar um exemplo qualquer aí. Um motorista aí, final de ano, sabe como que é, né? O pessoal gosta de tomar umas a mais, pega um carro, pega uma moto, sai na rua, e aí você, coitado, tá indo lá comprar tá indo comprar um frango para almoçar com a sua família que está te esperando em casa, vem um motorista alcoolizado, te atropela e te mata. De quem é a culpa? Quem paga as consequências? Pode falar. Então, a culpa é do cara que está dirigindo, que passou no farol vermelho, que foi acima da velocidade, que andou na contramão, não sei, né? Vamos dizer que o pedestre está correto, né? E o motorista está alcoolizado, fez alguma imprudência, além de estar alcoolizado. Ele tem culpa, mas consequência tem um monte de gente que sofre. O que é atropelado, porque pode morrer, vai ficar com dor, com problema. Então, aqui é o motorista, aqui é o que foi atropelado, é a família do que foi atropelado, é a família do motorista também, né? Porque esse cara vai ser indiciado, vai ser processado. O Estado que tem que mandar uma ambulância, que isso tem custo, que vai levar esse cara para o hospital. Então, a consequência do erro esbarra em um monte de gente. Mas quantos culpados tem? Um culpado, certo? Então, consequência é diferente de culpa. E quando a gente pensa no que Adão fez, e vai ler Romanos aqui, é legal a gente pensar nisso. Porque quando Adão peca, de quem é a culpa? De Adão, né? Ou de Eva, se você quiser falar, mas não, é dele também, né? Ele já quis fazer isso, né? Foi ela. Mas assim, a culpa é dele, ele comeu. E a consequência do que ele fez? Pega quem? Pega todo mundo. E é diferente. Eu tenho problema por causa do que ele fez? Estou sujeito a um monte de coisa, mas a culpa era dele. Então, eu acho legal a gente pensar nisso, né? E aí, se eu tenho culpa, que pelo que a gente está vendo nós não temos a culpa de Adão, se eu tivesse a culpa de Adão, aí beleza. Então o pecado dele está pegando todo mundo que está nascendo. E aí é o que essa doutrina propõe. Por quê? Porque você já nasce em... O que Davi disse lá no Salmo 51? Eu nasci em pecado. Aí, de novo, ele está tentando formular uma doutrina lá? Eu acho que não. Ele está expondo o mais profundo do sentimento dele. Assim que Natã, e até a epígrafe do Salmo dizia, assim que o profeta Natã avisou ele que o filho dele não ia sobreviver por conta do pecado. Então ele escreve o Salmo dizendo, eu sou corrupto, eu sou mau. E ele está falando que desde pequeno ele tem essa sensação da maldade dele, desde que nasceu.
né? E olha porque ele é o homem segundo o coração de Deus, né? Então, o Salmo 51, que vai ser base também para essa doutrina, estaria dizendo que a culpa de Adão, ele erra e a culpa dele veio em mim. Eu nasci em pecado. Mas não. Será que eu não tenho a consequência? Aí parece ser melhor. Porque se eu tenho a culpa, eu já nasço condenado. E aí, por isso que a gente falou na semana passada, por isso que tantas igrejas, né, católicos, as reformadas, né, de linha calvinista. Eu falei muito na semana passada sobre presbiterianos, mas calvinistas tem fora da igreja presbiteriana também. Tem batistas, calvinistas. Então, tem calvinistas para todo lado. Mas segundo eles, né, e eles também batizam bebês, assim como os católicos, os calvinistas, muitos deles, principalmente os presbiterianos, batizam bebês. Por quê? Porque na mente deles, na interpretação que eles fazem do texto, a culpa de Adão já nasce com o bebê. Então você batiza ele para tirar ele dessa culpa, né? E lá mais para frente ele vai ter que crer no Evangelho, mas seria uma maneira de você limpar esse pecado original dele. Então voltando aqui para o texto de Romanos, que eu quero ir logo para o nosso próximo assunto da aula de hoje, tá? Mas, levando em consideração os reformados que o presbiteriano não é, existe alguma outra batismo que você sabe que batiza criança? Não, eu não sei se batistas batizam crianças, mas existem batistas que são calvinistas. O batismo, pedobatismo que chama, né, que é esse batismo infantil, ele não é praticado por todo mundo que crê nessa doutrina, porque na verdade essa doutrina do pecado original aqui, ó, eu acho que, eu vou chutar aqui, não vou nem anotar na lousa um número porque é chute, mas assim, talvez 80% do mundo evangélico siga essa doutrina do pecado original. Tá? E aí, assim, pentecostais, batistas, enfim, muitos deles seguem essa doutrina do pecado original, evangélicos, católicos. Por que eu disse que seguem? Porque essa doutrina vem do catolicismo, porque nasce lá com Agostinho, né? Mas nem todos eles batizam crianças. Então a outra saída para a gente, porque não me parece... Por que a gente fala... Lucas, se 80%... Estou chutando, tá? Pode ser 70%, pode ser 90%, sei lá. Mas pelo que eu observo, a grande maioria acredita nisso. Lucas, se tanta gente acredita, por que a gente não acredita também? Não parece ser esse o caminho certo? Então, parece. E daqui a pouco a gente vai falar que sim, que quando você olha... Eu não sei por que parece que a criança tem uma tendência a fazer o que é errado. Eu falo isso lá em casa. A gente passa todo dia falando para as crianças princípios cristãos. Pensar no que é bom, fazer o que é certo. E todo dia a gente conversa na mesa, na sala, no sofá. E o que Deus espera que a gente fizesse nessa situação? A gente está lá, martelando na cabeça das crianças o que deve ser feito. E é uma dificuldade para aquilo entrar na cabeça deles. Mas fala uma besteira na frente das crianças. Cai o pão lá com a manteiga virado para baixo, você falou droga de pão, não sei o que lá. Eles já... Aí eu falo isso para eles, mas a gente tem que falar 50 vezes uma coisa certa para vocês aprenderem, mas fala uma coisa errada, fala uma besteira, diz uma coisa que não deve dizer, aí vocês pegam na hora. Que coisa é essa que o ser humano tem? Que parece que a gente está muito mais inclinado a fazer aquilo que é errado do que aquilo que é certo. Então, existem evidências de que nós temos um problema? Existem, e a gente nota isso desde pequeno. Na semana passada eu falei, você vê duas crianças disputando coisa, brinquedo, puxando o cabelo uma da outra, né? Porque eles não conseguem compartilhar o que tem e tal. Então você vê que desde pequeno existe uma tendência, uma inclinação no ser humano para aquilo que é errado, a gente não quer negar isso. Mas será que isso é a culpa? Será que eu estou nascendo condenado? Ou será que é algo na minha natureza que está pendendo para o lado de lá? Eu ainda quero falar sobre isso, mas eu não posso descartar textos, por exemplo, como esses aqui que eu já anotei até na semana passada. Mateus 19, verso 3, né? Quem que pode ler aí Mateus 19, verso 3?
Isso. Não, desculpa. É 18:3. Desculpa. Ele diz, em verdade, não vos converterdes, não vos tornares como crianças, de modo algum entreis no reino dos céus. Isso. Agora no 19, na verdade, é verso 14. 14. Jesus, porém, diz, deixai pequeninos, não os embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Tá vendo? E a gente poderia citar outros textos, Ezequiel 18, todo o capítulo 18, mas especialmente o versículo 20, né, que fala que o filho não herdará, não morrerá pelo pecado do pai, mas cada um vai morrer pelo seu próprio pecado. Então é verdade que existe uma inclinação no ser humano desde pequeno para aquilo que é mal? É verdade. 80%, sei lá, dos evangélicos estão seguindo essa doutrina, é verdade. Mas eu não posso desconsiderar isso que Jesus falou. Eu não posso tapar os olhos para uma verdade que Jesus diz a respeito dos pequeninos. Se eles estão nascendo em pecado e são depravados desde criança, faz sentido o que Jesus está dizendo a respeito deles? Que a gente tem que ser como eles? Ele daria outra referência, ele não daria referência de uma criança. Ele falaria, seja como os cachorros. Seja como os cordeirinhos que são oferecidos no templo, aqueles são puros. Mas Jesus não fez essa comparação. Ele nos compara, nos chama para ser como crianças. Então, já que Jesus levanta essa questão aqui, né? E aí tem outros textos também, Ezequiel 18, não vamos ler agora, todo o capítulo 18, mas versículo 20 especialmente. Existe um lado das Escrituras que nos diz que cada um tem a sua própria culpa e que as crianças estão limpas. E tem um outro lado dela, né, Salmo 51 e outros pontos que vão dizer que parece que não. Então eu quero ler aqui Romanos eu quero entender Romanos sem desconsiderar essas afirmações de Jesus. Certo? Por isso que a gente não vai apoiar esse pensamento de que as crianças estão nascendo em pecado. Então eu vou voltar lá em Romanos. E aí ele diz no 13, porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão, né, porque foi com ele que ela entrou, e ela foi o que na terra, a morte? Foi um escravo do ser humano? O que diz aí no verso 14? Comecinho do verso 14, quem fala pra gente? Reinou. O que é reinar? Tá mandando, tá por cima. A morte não está sujeita ao homem, mas ela está acima do homem, reinando. Tanto que as pessoas dizem, você pode, né, não tem esse ditado, para tudo na vida se dá jeito, menos para a morte. Porque ela reina. Porque você não escolhe quando vai. Você pode até antecipar, né? Você pode se suicidar. Mas a verdade é que você, como Jesus disse, por mais ansioso que seja, você não pode acrescentar um côvado que seja mais na sua vida. Essa é a única certeza que a gente tem, né, da morte. E que na verdade não tem, né? Porque quando a gente for avançando no curso, a gente vai ver que muita gente não passa pela morte. Se Jesus volta agora, nós não passamos pela morte. Certo? Pela espiritual, sim, mas aqui nós estamos falando da morte física, né? Mas vamos deixar isso que é cena dos próximos capítulos. Já está complicado demais agora, né? Para trazer ainda mais informação. Mas aí, vamos lá, verso 14. Então a morte reina, ela entra no mundo e não entra para ser sujeita ao homem. Ela entra para dominar o homem. Já falamos disso na semana passada. A morte é um instrumento pelo qual Satanás põe medo no ser humano. A Bíblia diz isso também. Ela é a arma de Satanás para pôr medo no ser humano. Então, entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão. Todo mundo pecou igual a Adão? Não. Abel morreu, não morreu? Ele pecou igual? Mas ele morreu. Então a morte reina sobre Abel, mesmo ele não tendo pecado à semelhança da transgressão de Adão. E isso aconteceu com um monte de gente, né? Na história das Escrituras. O qual prefigurava aquele que havia de vir. Então ele já está dizendo que
Adão é uma figura de alguém que viria depois. Tudo bem, até aqui ele não disse mais nada. 15. Todavia não é assim o dom gratuito como a ofensa. Aí ele começa a fazer uma comparação de ideias, né? Aqui, aí Paulo, é agora que ele solta a metralhadora dele aí e começa a falar um monte de coisa. Então ele vai colocar ideias em oposição. Olha o que está acontecendo aqui, olha o que está acontecendo lá. Então a gente tem de um lado Adão e do outro lado, Adão prefigurava alguém que havia de vir. É Jesus. Adão não é o homem pelo qual a vida passa para toda a humanidade? Deveria ser, né? Adão é o ser humano por meio de quem a vida passa para toda a humanidade. Mas Adão falha, e em vez de ele transmitir vida, ele transmite também morte. Então Deus vai trazer um outro ser humano que esse de fato vai transferir vida para toda a humanidade. Quem é? Jesus. Adão prefigurava aquele que havia de vir. Um homem que era perfeito, do paraíso, sem culpa, tal. Essa era a figura de Adão. Ele falhou, essa figura se perde, mas Deus traz um homem também, assim como Adão, que vai trazer isso, levar vida para a humanidade e tal. Pensa que agora Paulo começa a comparar essas duas ideias. De um lado está Adão, e Adão agora representando aquilo que é ruim. E do outro lado está representando aquilo que é? Beleza, vamos lá. 15. Todavia, não é assim. Ele estava falando da morte que reina, e a morte que reina está em Adão ou em Jesus? A morte que reina está em Adão ou em Jesus? Em Adão. Adão transfere essa morte que reina sobre toda a humanidade. Agora ele vai falar do lado de lá, verso 15. Todavia não é assim o dom gratuito como a ofensa. A ofensa é de Adão. Porque se pela ofensa de um só, quem? Adão, morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, quem? Jesus, foram abundantes. Aquilo que Adão fez passa para todo mundo? E o que Jesus fez? Também. 16. O dom, entretanto, não é como no caso de que somente um pecou, né? Adão foi um homem que pecou. Porque o julgamento derivou de uma só ofensa, da de Adão, para a condenação. Mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Então, se Adão, um só homem, errou e o erro de um só homem trouxe problema para a humanidade toda, a obediência de um homem é capaz de trazer justificação também. A graça transcorre de muitas ofensas. Muitos erros de muitas pessoas fizeram com que a graça de Deus viesse e justificasse. 17, presta atenção no 17. Se pela ofensa de um, de novo, quem? Adão. E por meio de um só, quem? Não. Adão ainda reinou a morte. Muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só também, quem? Jesus Cristo. Eu sei que eu estou indo um pouco rápido num texto que é complexo, mas depois em casa você leia com calma, mas pensa nesse versículo 17, para que ele ilumine o que a gente já leu até agora. Ele disse no 17 que se pela ofensa de um só homem, então Adão... Deixa eu apagar aqui. Adão, ele fez o quê? Desobedeceu, certo? Adão desobedece. Estamos trabalhando aqui o Romanos 5, do 12 ao 21, tá? Eu tenho de um lado Adão, e em oposição eu tenho do outro lado Jesus, certo? Olha o versículo 17. Se a ofensa de um, quem ofendeu? Ele ofendeu a Deus, né? Transgrediu. Então eu vou pôr aqui, ó, ofensa. De Adão. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, né? Então o que mais que vem aqui, né? Por meio dessa ofensa vem também a morte. De um só homem.
se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça. A graça vem por quem aqui então? Jesus, né? Lucas, Oi, posso fazer só uma observação aqui? pode. Aqui no finalzinho do versículo 20, na tradução da NVI, fala assim, ó, no final, fala assim, Jesus Cristo transbordou ainda mais para muitos. Para quem faz a vontade de Deus, aí quando você fala de graça, aí é contemplado com essa graça. Isso. E você já levantou um ponto que é importante, que é exatamente para esse caminho que eu estou indo. Nós vamos aproveitar essa sua fala mais ainda agora. Fica vendo, acho que você já pegou. Então, se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça, né? O dom aqui é o presente. Você é justo? Você é justo aos olhos de Deus? É por causa de Jesus, mas sozinho você é justo? Não. Mas a justiça que é de Jesus, ela passa para os seres humanos. Então o dom da justiça, né? Diz aqui na minha, se você tem outra aí que está dizendo, lê o 17 para a gente, Francisco, só para eu ver na NVI. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a graça e a vida da justiça e reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Isso, então está parecido aqui. Em vez de ofensa, a NVI traz transgressão, mas a ideia é a mesma, então. Adão traz, por meio das suas desobediências, problemas, e Jesus traz solução. Perfeito. Aí a pergunta é a seguinte, para que o versículo 17 ilumine o texto. Se a humanidade toda é culpada pelo pecado de Adão, né, que é o que eles vão dizer em cima desse texto, se ela é culpada, se todo mundo agora é culpado por causa de Adão, então, quando Jesus veio e trouxe essa solução, ele trouxe para todo mundo também? Jesus vai salvar toda a humanidade? Ou não? Ou tem gente que não vai ser salva? A solução é para todos. A solução está disponível para todos, certo? Mas nem todos vão aceitar. Por que se Paulo está colocando essas duas coisas aqui em oposição? Por que o que é verdade para cá não pode ser verdade para cá? Por que aqui a condenação ela é obrigatória sobre todos e a salvação aqui é só sobre quem aceita? Você está entendendo? Paulo não está comparando duas coisas, ele não está comparando laranja e banana. Ele está colocando duas coisas, uma é positiva, uma é negativa, é verdade. Mas elas são equivalentes. O peso da graça de Jesus está em oposição ao peso da transgressão de Adão. Se a transgressão de Adão pega todo mundo, escolhendo você ou não, significa que o que está de lá da balança também tem que ser medido assim. Se essa transgressão pega o bebê que não fez nada para errar, quer dizer que essa salvação tem que pegar todo mundo. E não vai pegar todo mundo. Para você ser salvo, você tem que ter uma atitude, fazer uma escolha. Então isso serve, é verdadeiro para o lado de cá também. Você precisa de uma atitude para que a transgressão te pegue. Você está entendendo? Ou não deu para entender? É mais ou menos assim, ó. Deixa eu ver como que eu posso explicar isso melhor. Essa doutrina do pecado original, ela sugere que o bebê já está nascendo com a culpa de Adão. E nós estamos dizendo que não, nós estamos pegando a consequência. A morte é uma consequência do que Adão fez. Eu também ser um transgressor da vontade de Deus é uma porta que Adão já abriu para mim. Mas eu não tenho a culpa dele. Então, quer dizer, ser um transgressor é uma possibilidade. Certo?
Assim como ser salvo também é uma possibilidade. Se ser um transgressor é algo que está imposto sobre mim e eu não posso fazer nada quanto a isso, então significa que se eu estou de mãos atadas quanto a ser um transgressor, eu também estou de mãos atadas quanto a ser justificado. Porque aí então, se quando Adão morre ele condena a humanidade toda, quando Jesus morre ele salva todo mundo. E isso não é verdade. Ele disponibiliza a salvação, assim como Adão disponibiliza transgressão. E isso vai iluminar todo o texto, a gente poderia ler até o final. Enfim, eu vou saltar daqui, porque senão a gente termina o dia hoje sem ir para o próximo assunto e eu não quero que isso aconteça. Mas o que eu estou mostrando? Existe diferença entre consequência e culpa. A culpa do pecado de Adão, quem pagou? É crucial a resposta agora para saber se vocês entenderam. O motorista que atropela, quem paga? O motorista. Quem é o motorista embriagado lá de Gênesis? Adão. De quem é a culpa do pecado de Adão? De Adão. Quem sofre as consequências? Todos nós. Aí o bebezinho que está na barriga da mãe lá, ele pode sofrer uma complicação e morrer antes de nascer? Ele está levando a culpa ou a consequência do que Adão fez? A consequência. Fala, Renan. Algo que ilustra muito bem os dois ladrões na cruz, né? Um foi perdoado por Jesus, quando morreu ele fala, ainda hoje estará comigo no paraíso. Já o outro não. Ele tem... Todos recebessem a graça de uma forma que viesse geral para todo mundo sem ter que fazer nada, o outro ladrão também seria salvo. Exatamente, né? Que até existe também essa doutrina que é o universalismo. Jesus morreu e vai salvar todo mundo. No final, Deus é bom, Ele é amor, Ele não vai ter coragem de mandar ninguém para o inferno. Também existe essa doutrina. Então, assim, quando a gente fala sobre doutrina, não se impressiona, tá? Nossa, tem uma doutrina. Tem cada doutrina que é de arrancar os cabelos mesmo. Essa é uma delas. Deus é bom, Jesus morreu, Deus amou o mundo, e se Deus amou o mundo, Ele vai salvar todo mundo. Bom, se Ele vai salvar todo mundo, então tudo bem, o pecado de Adão é geral também. Mas se isso aqui depende de uma atitude humana, isso aqui também. Certo? Então eu estou só comparando, porque é isso que Paulo está fazendo, comparando o erro de Adão ao acerto de Jesus. O erro de Adão foi grave? Puxa vida! Mas o acerto de Jesus foi excelente? Sem dúvida. O que Adão faz traz morte, o que Jesus faz traz vida. O que Adão faz abre as portas para todo homem pecar, e o que Jesus faz abre as portas para que todo homem possa ser salvo. Tá vendo? Então eu preciso ser justo ao pôr essas duas coisas na balança, porque é isso que Paulo está fazendo aqui, tá? Então, culpa e consequência. Nós estamos trazendo a consequência. Então, morte, doença, praga, coronavírus, sei lá, qualquer coisa que você pense, cárie, barata. Estou brincando, barata não. Tudo isso é consequência que não recai só sobre a humanidade, mas sobre todo mundo, né? Porque até os animais e até o mundo, Paulo vai trabalhar isso lá no capítulo 8 de Romanos, toda a criação geme angústias até agora, esperando a manifestação dos filhos de Deus. Fala, Francisco. Você está falando aí, Jesus, ele fala sobre isso em João 11, 25. Ele fala assim, disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. 26. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Exatamente. Então, tem uma saída para a morte e ela depende de uma decisão minha, né? Assim como a morte depende de uma decisão minha, né? Espiritual, porque aí Jesus está falando espiritualmente, né? Muito bem, só mais um texto para a gente ler. Colossenses 2,13. Quem pode ler? Para a gente fechar esse assunto aqui. 2,13. 13. Colossenses 2,13. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou juntamente com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões.
Isso, então, aqui na Almeida vai dizer, quando vocês estavam mortos pelas suas transgressões, não pelas transgressões de Adão. A gente morre não pela transgressão de Adão, pela nossa transgressão, né? Espiritualmente. Veja que há essa questão, né? A Bíblia às vezes está falando da morte física, mas às vezes da morte plena, que é a morte espiritual. Quando Deus disse para Adão e Eva lá, vocês comerem do fruto, certamente vocês morrerão. Ali se aplicava aos dois modos. Espiritual, por quê? Porque eles foram afastados de Deus. E física, porque eles envelheceram e morreram mesmo. Então tem as duas linguagens para a morte na Bíblia. Aqui a gente está falando quando o bebezinho morre fisicamente. Mas aqui, tanto que Francisco leu ali João capítulo 11, né? Como essa de Colossenses, está falando espiritualmente. Vocês estavam mortos por causa das vossas transgressões. Não por causa das transgressões de Adão. Eu não estou trazendo a culpa de Adão. Estou carregando, até hoje a humanidade carrega as consequências. E aí a gente falou lá atrás, então como que o bebê entra no céu se ele não é culpado? Porque ninguém vai entrar no céu sem Jesus, certo? Ninguém entra no céu sem Jesus, isso é fato. Nem o bebezinho entra no céu por ele mesmo. Não. É Jesus quem faz essa entrada. Por quê? Porque Adão, ele não traz só a morte, a desobediência, ele faz o que também? O que é retirado de Adão e Eva? Muitas coisas são retiradas, mas o que é uma coisa que é retirada de Adão e Eva no momento em que eles transgridem? Eles estão no lugar e são lançados fora daquele lugar. Do Éden, né? Do jardim. E essa ideia de paraíso, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, significa paraíso. Jardim traz essa ideia. Eles estão no paraíso. E Adão e Eva transgridem e são lançados fora. E o que Deus faz? Ele não coloca anjo protegendo a entrada, né? Então, quer dizer, o acesso ao paraíso está barrado para o homem. O bebê, né? Tudo bem que aquele paraíso do Éden era terreno, tal, mas ele tinha uma representação de um símbolo de um paraíso celestial. O ser humano, a humanidade é tirada fora do paraíso e ela não tem mais autorização de voltar. A gente só pode voltar lá para dentro se alguém nos levar. Quem é que nos leva? Jesus. Então, usando essa ideia, o bebê que morre na barriga da mãe ainda sem a culpa de Adão, mas já sofrendo consequências pelo pecado de Adão, ele é inocente. Por quê? Porque apesar de ele estar nascendo num corpo que tem já a corrupção, não do pecado, mas a corrupção da própria matéria humana que fica fragilizada e suscetível à morte por causa de Adão, o bebezinho recebe uma alma pura de Deus. Então, espiritualmente, aquele bebezinho não tem culpa. Ele vai se tornar um culpado, ele vai fazer escolhas ruins quando ele crescer. Mas ele morre, vamos supor, no ventre, ou no parto, ou pequenininho. Ele não consegue sozinho voltar para dentro do paraíso. Porque o paraíso foi fechado para a humanidade. Alguém tem que levar ele lá para dentro. Quem é que vai levar? Jesus vai levar. Então o ser humano está fora do paraíso e não sozinho não entra, não consegue entrar. Então o bebê, ele ainda não creu, não se arrependeu, não passou, né, pelos passos da salvação que a Bíblia apresenta para poder estar em Cristo. Mas o que a gente entende? Que já que Cristo faz essas afirmações de que ele tem uma condição que é digna do paraíso, então Jesus o traz para o paraíso. Jesus o trará. Mas ele não creu e tal. Então, ele não tinha condições, mas ele também não vai ser salvo pela sua própria justiça. Ele não vai entrar caminhando no paraíso. Não entra. Jesus é quem vai dar o acesso. Então, até este bebê que nós cremos que morrendo será salvo por meio de Jesus, não de si mesmo. Ninguém é salvo por si mesmo. Tá? Isso precisa ficar claro. Ninguém é salvo por si mesmo. O bebezinho também será salvo por Jesus, pela sua condição, que Jesus o compra, o aceita, paga o preço por ele para adentrar ele no céu. Mas a partir do dia que ele se tornar um transgressor, ele vai precisar se arrepender, renascer pelas águas e tudo para poder ter acesso ao céu. Beleza, tudo bem. O que eu acho legal nessa visão, quando a gente não adere à doutrina do pecado original, é que, pelo menos para mim, ela traz um senso de responsabilidade maior. Eu sou o culpado, não Adão.
Porque eu falei isso na semana passada, as pessoas estão nascendo hoje falando, eu nasci assim. Eu nasci assim, eu nasci desse jeito, eu nasci com esse pecado, eu nasci com essa tendência, eu nasci com essa inclinação. Quer dizer, não é que é fácil, mas assim, eu entrego para alguém, no caso para Adão, a culpa da minha condição. Quando eu penso que não, Deus me fez puro, com todo o potencial de viver uma vida santa, mas o mundo ao meu redor e a própria inclinação, e Paulo trabalha isso no capítulo 7 de Romanos, com a minha mente eu quero fazer a lei de Deus, mas eu vejo na minha carne uma lei que milita contra essa lei da minha mente, que é fazer aquilo que é errado. Então nós não negamos que o homem tem essa inclinação de fazer o que é mal, mas ele faz isso por opção. E ele tem que se sentir, eu quero me sentir responsável, culpado, eu, não Adão. Não é Adão que tem culpa se eu for parar no inferno. Eu tenho culpa, não é verdade? Então essa doutrina nos ajuda nisso, tá bom?